Dando continuidade à nossa programação desta noite do programa Psicanálise Integral, eu gostaria de introduzir aos nossos telespectadores a presença de Susan Berkeley, radialista norte-americana, vinda de Nova York a convite da Millennium Escola de Idiomas. E aqui no Brasil ela está dando um treinamento a empresários de aperfeiçoamento de falar em público. Eu acho que a Susan Berkeley, Dr. Kepp, vai poder inclusive conversar aqui conosco a respeito desse problema que o senhor levantou, que acontece nos Estados Unidos, essa confusão de ver no sexual abuse, em questões sexuais, de problemática sexual, a razão das neuroses, psicoses ou de problemáticas mais sérias da pessoa. Eu gostaria de falar que a Susan Berkeley, ela é chamada nos Estados Unidos a Frank Sinatra de saia, por causa da voz dela. É o nome que vocês deram para mim aqui, né? Mas muito obrigada. É Big Mouth também, né? Não sei pode o significado exato. Mas então, Susan, eu gostaria de, em torno dessa questão, de ver o que aconteceu lá entre o Clinton e aquela Lewinsky, que o americano deu tanta importância, se de fato nos Estados Unidos continua ainda esse puritanismo exagerado a ponto do povo ter interesse com o que se passa na vida íntima, sexual do presidente. O que nesse caso a senhora acha que aconteceu realmente lá? Eu acho que eles usam isso, né? A mídia lá usa isso para chamar muita atenção. Por exemplo, ontem, a voz da Monica Lewinsky saiu pela primeira vez. Antes disso, ninguém tinha ouvido a voz dela. Então, passaram aquele trecho da conversa íntima que ela teve com a amiga. E foi justamente dessa conversa que começou toda aquela problemática com Bill Clinton. Então me ligaram, eu estava aqui treinando, né? E me ligaram de lá, mídia de lá, querendo a minha opinião sobre a voz dela. Então eu acho isso uma coisa tão ridícula. Por que estamos falando da voz dela? Certamente é para divertir o povo dos assuntos mais importantes, tais como crise no Golfo. E ouvindo a voz dela, por exemplo, a gente pode ver que é uma menininha desnorteada, doente, né? Uma pessoa completamente sem nexo na vida, que foi posto no meio de uma situação assim, e que estão usando dela de uma certa forma. Então, o importante é a nossa voz, o que nós fazemos com a nossa voz, para falar a verdade, por exemplo. Mas, Susan, será que não há uma campanha para, pelo menos do Partido Republicano, para derrubar o Bill Clinton? Então, eles usam um pretexto como esse para ver se consegue neutralizar, por exemplo, o Clinton é do Partido Democrata, né? Então, para neutralizar o trabalho dele e conseguir tirar o Partido Democrata para colocar novamente um republicano lá. Será que não é uma questão assim, mais do poder lá em cima? Eu acho que é, Dr. Kepp, né? Eu sou democrata, né? Então, também eu não gosto desse povo aí dos republicanos, né? O interessante nos Estados Unidos, temos um sistema de 2 partidos. Então, o republicano é tido pelo povo mesmo como o partido mais censurador, mais do big business lá. Então, o democrata é tido como o partido que tem mais coração. Eu acho que isso representa a luta, né, que o povo em si tem contra os grandes poderes. E, tanto como, né, os republicanos achavam que, utilizando o Lewinsky, poderiam tirar, né, o Clinton, tirar ele de poder, mas, só que não deu certo, porque nós tivemos as eleições agora e o povo quis votar todos os republicanos fora, inclusive o Newt Gingrich, que era o chefão deles, saiu, assim, em vexame, né? Saiu, foi um escândalo lá, porque todo mundo esperava que o povo ia apoiar os republicanos. Inclusive, a mídia lá deu essa reportagem que ia ser derrotada dos democratas, e não foi. Então, foi uma vitória para o povo. E eu estou muito esperando que isso vai continuar. Então, Susan, é interessante essa questão, porque
Já o Sócrates, lá da Grécia, dizia que a consciência é a voz de Deus, que a consciência que o povo tem, que cada pessoa tem, é a voz de Deus. Quer dizer, é a universal que está no interior da pessoa e que está manifestando a verdade até divina. Então, acontece o seguinte, o povo americano, na minha opinião, eu morei lá 4 anos e meio, lá em Nova York, então o povo americano é um povo muito puritano. Quer dizer, é um povo que ainda basicamente segue aquela orientação bíblica, né? Aquela coisa rígida, e é um povo que dá muita importância à questão sexual, né? Quer dizer, é algo interessante isso, que não apenas Freud, mas o cristianismo de modo geral, isso eu estou falando também nas minhas pesquisas como cientista. Eu tenho notado o seguinte, que o cristianismo, o judaísmo também, eles dão muita importância aos chamados pecados da carne. Como se a carne, quer dizer, a parte orgânica da pessoa, fosse a única que cometesse pecados. Então, o que acontece é o seguinte, o Freud já seguiu essa ideia de que o grande mal no ser humano está ligado ao problema do corpo. Então é por esse motivo que ele tentou pelo menos no trabalho dele de terapeuta, resolver essa problemática que ele chama de pensamentos indecentes. Quer dizer, as fantasias sexuais que a pessoa forma, os desejos que a pessoa tem. Então, essa que é a questão, Souza, que eles tentam justamente pegar o povo aí para colocar contra esse presidente Clinton, né, que eles gostam geralmente nos Estados Unidos, e para tentar tirar esse homem de lá que está levando o país no caminho certo, no caminho econômico certo. Não é isso que estão notando lá? Eu acho que é, eu acho que é. É o interessante que parece que o povo está acordando um pouco, que o povo americano ainda, talvez diferente do brasileiro nesse sentido, não vai, they won't stand for this. Que tem uma certa esperteza nesse sentido, talvez. Mas eu gostaria de... Sim? Eu tinha uma pergunta, né? O senhor falou de pecado. O que seria, então, o verdadeiro pecado, então? Souza, a questão do pecado é muito interessante porque o judaísmo e o cristianismo, eles ficaram muito em questões assim orgânicas, em questões chamadas da carne. Então, o que eles consideram pecado mesmo, assim, de um modo assim rotineiro, seria sexo, né? Porque o sexo é algo que a pessoa sente, que entra no sentimento da pessoa. Mas nas nossas descobertas sobre patologia psíquica, o verdadeiro pecado, vamos dizer, se isso pode ser chamado assim, vamos dizer, a verdadeira patologia, aquilo que perturba mesmo o ser humano, é realmente isso que o Freud falou e a Melanie Klein. Seria o sentimento de inveja, seria um sentimento assim de oposição à vida, porque a inveja é um sentimento assim de querer destruir, de querer corromper. Na inveja a pessoa quer corromper tudo. Então, vamos supor, a gente está em contato com várias pessoas. Com aquela pessoa que a gente se sente bem na presença, então essa pessoa não teria tanta inveja. Agora, se a gente encontra uma pessoa e essa pessoa se opõe, essa pessoa, a gente se sente mal por causa da conduta dela, certamente essa pessoa tem muito sentimento de inveja porque ela não te recebe bem. Tudo que você fala, ela coloca dúvida. A tal dúvida, né, do Descartes, que trouxe a humanidade oficialmente numa conduta neurótica, porque a dúvida é algo da paranoia da pessoa. Então, a inveja é que causa, vamos dizer, a paranoia, a depressão, a fobia, a mania, assim na base. De maneira que, se a pessoa controla a sua inveja, ela consegue controlar todos os outros sentimentos. Então, além da inveja, podemos colocar
ódio, a raiva, a vingança, o ressentimento, os ciúmes, todos esses sentimentos assim negativos são consequência de uma atitude de falta de amor da pessoa. Deu mais ou menos para entender? Mas é que a gente realmente falta o amor ou estamos bloqueando o amor que já tem por dentro? Bloqueia o amor que existe na natureza, na estrutura da pessoa. Não que falta. O amor continua lá, porque se não tiver amor, a pessoa desaparece. Vamos dizer, a pessoa não subsiste. Porque o amor é vida. Então, o que acontece na inveja, no ódio, na raiva, etc., é um bloqueio à parte essencial da pessoa. E nesse bloqueio, a pessoa se torna doente. Então, a pessoa não é doente para ter inveja. A pessoa tem inveja e se torna doente. Não é que a pessoa doente tem mau sentimento. É o mau sentimento que causa doença na pessoa. E aí, no caso, né, Dr. Kepp, a gente precisaria ainda, talvez, reforçar para os telespectadores que esse sentimento de inveja que o senhor se refere não é a vontade de ter aquilo que o outro tem e que nós não temos, mas é aquela má intenção de querer destruir o bem próprio e dos outros. Mas vamos então retornar no próximo segmento com a Susan, para a gente continuar com esse assunto muito interessante. Até já.